Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nesta tarde já? Então olhe para a pessoa mais bonita do seu lado e diga para ela: é hoje. E dê um grito daquele tamanho para acordar São Paulo todo. Eu vou me atrever nesta tarde a pregar em um dos livros mais difíceis de serem pregados de toda a Bíblia Sagrada. É um desafio para mim, porque o livro de Neemias, a quem eu chamo de profeta, muitos podem não concordar, podem dizer que ele não era profeta, mas apenas um instrumento para o cumprimento da profecia. Mas o profeta não é aquele apenas que fala sobre o futuro, porque a profecia bíblica, ela não apenas revela, ela também conforta e ela ensina. E o próprio nome dele já fala o que ele é: confortado por, ou confortado através de alguém. Esse é o significado da palavra Neemias, o nome dele dado pelo Senhor em hebraico. Um homem que foi confortado por Deus. Ao lermos a história de Neemias, a gente pelo menos se emociona, porque encontramos um judeu escravizado. E pelo que eu li da história dele, eu não queria estar na pele dele, apóstolo Agenor, porque nós conhecemos Neemias como o copeiro do rei. Só que quando estudamos a história, vamos ver que ele tinha contato não apenas com o rei, mas também com a rainha. E a palavra no hebraico dada a copeiro também pode ser traduzida sonoricamente por eunuco. E o eunuco era um escravo arrastado para dentro do palácio a contragosto, e ele era castrado, ou tinha a sua bolsa escrotal destruída, amassada. Por isso ficava perto do rei, por isso tinha intimidades com a rainha, intimidades assim, de poder entrar no quarto dela e servir a ela o café da manhã, para que não houvesse nenhum tipo de constrangimento. Esses homens eram castrados, e pelo que eu entendo de Neemias, ele era um desses homens. Então ele ocupava um cargo duplo. Não era apenas o copeiro do rei. O que era o copeiro? Era aquele que antes do rei tocar em bebida e comida, ele provava a comida, ele provava a bebida, porque os reis sofriam muita retaliação, e não era difícil encontrar traidores no meio do palácio que quisessem envenenar o rei, principalmente se fosse da família. E então o rei tinha um homem particular que caminhava com ele, trabalhava ao seu lado, como alguém que lhe era íntimo, e ele então provava a bebida e a comida do rei. O rei esperava um tempo para ver se o olho da pessoa ia virar, se ele ia ter algum tipo de reação no estômago, se ele ia vomitar, e depois então o rei tocava na comida e na bebida. Como eu disse a vocês, como ele também mantém contatos com a rainha, então ele, além de copeiro, era também um eunuco, então era um homem de extrema confiança do rei. Não era apenas um homem de extrema confiança por estar tão próximo e fazer parte como um escudo para que o rei não morresse. Como ele cuidava do maior bem que o rei tinha, que era o amor pela sua esposa, ele se torna alguém muito íntimo do ciclo real. E é por isso que no dia em que ele chega para servir o rei olha para ele e encontra sempre o Neemias sorrindo, alguém sempre que tem um conselho para dar, que tem uma história para contar. Neste dia em especial, Neemias entra na presença do rei e o seu semblante está fechado. Não há alegria, seu rosto está sisudo, seus olhos estão caídos, possivelmente marejando em lágrimas. O rei é tocado por aquilo. A rainha, que também estava por ali, deve ter tocado no marido e dito, porque mulher geralmente é mais sensível, deve ter vindo da rainha o conselho: meu rei, pergunte o que ele tem, porque ele está com o semblante tão caído. E então Neemias abriu o coração para o rei dizendo: não tenho felicidade. Não tenho felicidade porque o maior bem que um homem pode ter é a sua família. O maior bem que um homem pode ter é a sua cidade, a sua casa, é aquilo que ele mais possui de honra, porque o lar para o homem é o seu reino. Você pode nem acreditar no que eu estou dizendo, mas lá na sua casa o senhor é rei e a senhora é rainha. Vocês são rei e rainha de um pequeno reino. E lá dentro você tem a sua vida, a sua história. Ninguém entra lá dentro, ninguém pode entrar lá dentro, porque lá é o seu pequeno reino.
Você pode não ter tudo o que você quer, mas com certeza Deus tem provido para você tudo o que você precisa. Você pode não morar no alto de um arranha-céu, mas mesmo lá na casinha feita de barro, coberta de sapé, quando você dorme bem, porque o anjo do Senhor acampa ao seu redor e te protege do mal lá naquele ambiente também. É Neemias que começa a contar uma história para o rei, dizendo: eu estava passeando pelo palácio e encontrei um dos meus irmãos, irmão de sangue, não era irmão de fé, não era irmão de etnia, era irmão de sangue, Hanani, é irmão de Neemias. E Neemias percebe que Hanani também está triste, e Neemias diz ao rei: eu perguntei ao meu irmão o que ele tinha, e o meu irmão começou a me dizer assim: estou vindo de Jerusalém, a cidade sagrada, a cidade luz, a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, a habitação da paz. É isso que significa a palavra Jerusalém, a habitação da paz. E eu imagino Neemias dizendo: ora, você foi pelo menos visitar a cidade que foi destruída e que agora foi devolvida para nós. Era para você chegar feliz porque nós recebemos de volta o que era nosso. E você está triste, Hanani, por quê? E ele começa a dizer: porque muitos que voltaram para lá não têm nem o que comer. A terra foi devolvida, mas foi devolvida destruída. Não há alegria em Jerusalém, não há um cântico em Sião. O templo que está sendo reconstruído, não conte para ninguém, Neemias, não é mais o mesmo. Não tem mais a beleza do templo de Salomão. Não tem ouro, não tem prata, não tem pedras preciosas. Não foi ele betumado com ouro derretido. É uma casa muito simples. A muralha que cercava a cidade com as suas 12 portas proféticas já não existem mais. No ano 607 a.C., Babilônia entrou dentro de Jerusalém. E um dos reis que entrou ali dentro, como rei Jeoaquim, ateou fogo na cidade, queimou os portões sagrados. Não ficando feliz apenas em queimar os portões, ele fez com que homens com seus cavalos amarrassem cordas nas pedras do muro da cidade e derrubassem a muralha inteira da cidade. Não ficando feliz apenas em destruir o muro que cercava a cidade, ele foi na casa de Deus, roubou os utensílios sagrados, queimou o santuário. Todo o ouro que tinha foi arrancado. E não era 1 quilo, nem 10 quilos. Eram toneladas de ouro que Salomão colocou dentro daquela casa. A glória de Israel havia sido roubada. E Hanani está contando para Neemias: eu andei pela cidade. Alguns são ricos, mas os ricos estão oprimindo os pobres. Vai vendo se alguma coisa disso faz sentido para você. Os ricos estão roubando os pobres. Tudo que a gente constrói de dia, antes de chegar à tarde já perdemos, porque não tem muralha cercando a cidade. Entram os homens de outros povos e nos roubam. O pouco que temos é arrancado. Não há crianças correndo pelas ruas, não há casamentos sendo feitos, não há alegria, não há mais louvores, não há mais aplausos. Os sacerdotes têm medo de ficarem no santuário, porque o santuário é muito pequeno, não tem mais beleza. A cidade não é mais a mesma. E Neemias guardou aquilo no coração. E ele começou a lembrar da velha Jerusalém, das histórias que ele ouviu de Jerusalém, das histórias que ele ouviu, porque ele nasce no cativeiro, mas o pai dele veio de Jerusalém, e o pai contou para ele a história. Há uma cidade linda onde Deus fala e habita. Há uma promessa de que um dia vamos voltar para ela, e que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Neemias ouviu, cresceu ouvindo esse tipo de profecia, e agora que ele está diante de uma testemunha de que Jerusalém não vai bem, ele está junto com o rei, e o rei insiste em perguntar o que aconteceu, Neemias. Ele começa a contar a história que eu estou contando para vocês. A história tocou o coração do rei. E o rei disse: o que é que você quer? Qual o seu sonho, Neemias? Ele disse: ó rei, o meu sonho era voltar para a minha terra, reconstruir a minha cidade, levantar as muralhas de novo, para ver lá
lá naquelas muralhas as 34 colunas onde ficavam os atalaias com as suas buzinas para tocarem. Para que o meu povo pudesse, cada um deles, a um dia entrar por uma porta, tendo elas 12 portas espirituais, um deles entrar por essas portas para receber a sua bênção. Eu quero ver as crianças cantarem de novo. Eu quero ver os levitas adorarem de novo. Eu quero ver as pessoas sacrificarem de novo. Eu quero ver Jerusalém voltar a glorificar. Eu quero ver Jerusalém brilhar. E acontece um milagre, pergunte qual? O rei dispensa o empregado. Não manda ele embora. Ele diz: você vai deixar de ser meu copeiro, vai deixar de ser meu eunuco. Eu vou lhe dar condições no meio do caminho. Você vai passar pela minha floresta. Nessa floresta você vai levar o meu documento. O homem da floresta vai permitir que você pegue quanta madeira for preciso. E você vai ter empregados, e vai ter dinheiro, e você vai voltar para Jerusalém. Meu rei, mas não é um trabalho de um dia. Não interessa quantos dias. Você vai restaurar a sua casa. Alguém crê em profecia? Comece a receber. Não interessa quantos dias. Hoje, ao sair daqui, você vai restaurar a sua casa. Vai haver um reboliço lá na rua onde você mora. Vai haver um reboliço na sua igreja. Vai haver um reboliço no seu trabalho. De hoje até segunda-feira, a tampa da chaleira vai voar na sua casa. Eu estou com a minha barba arrepiada. Deus está falando conosco. E está falando com você em casa também. O Senhor está dizendo que Ele vai usar alguém, e esse alguém vai lhe dar condições, e você vai voltar para o seu reino, e o reino que estava caído vai ficar de pé, o que estava destruído será reconstruído, e a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Neemias não conhecia Jerusalém, só tinha ouvido falar, porque o cativeiro babilônico durou 70 anos, e ele não tem tantos anos assim. Neemias, esse moço aqui, ele é contemporâneo de Mardoqueu e a rainha Esther. Ele conheceu a história deles, porque o próximo rei que vem depois do rei Assuero, que é o rei que honra Mardoqueu e a rainha Esther, que você conhece, é o rei Artaxerxes, que é o rei que agora Neemias é o copeiro dele. Neemias ouviu as histórias de Jerusalém, mas não conhecia Jerusalém. Quando ele coloca os pés na cidade, a coisa piora. Pergunte por quê. Quando a gente fala, vamos levantar a muralha, a gente pensa logo no muro da nossa casa, né? Qual é o tamanho do muro da sua casa? 10, 12, 15 metros? 20? Se for muito rico, é uns 30, 40. A muralha de Jerusalém tinha mais de 4.000 metros. Era 1 quilômetro quadrado. No ano 1535, se não me falha a memória, na época do Império Otomano, quando os otomanos dominaram Jerusalém, eles levantaram uma muralha ao redor da cidade. Ao levantar a muralha ao redor da cidade, eles mapearam, foi 4.018 metros para levantar. Uma muralha que não era um murinho fino como a sua não. Ela tinha, eu anotei aqui, 12 metros de altura e 8,5 metros de largura. Dava para 2 carros andarem ao redor, em cima da muralha. O Império Otomano, eu estou falando de um reino inteiro, de gente rica, importante, de califas que tinham dinheiro, levaram 3 anos para construir o muro. Aí Deus põe um copeiro, que quando olha o tamanho da cidade, não fugiu. Quando viu que ia ser gasto, não amorteceu, não deu ousadia ao diabo. Não olhou o tamanho da obra, ele olhou a obra pronta, ele enxergou a obra plena. Ajuntou meia dúzia de gente maluca e disse: vamos reconstruir a muralha. Alguém olhou e disse: vai 10 anos, vai uma vida inteira.
E não é que ele conseguiu levantar a muralha em 52 dias. 52 dias. O ano tem 52 semanas. Olha que interessante. O que seria para ser uma obra em um ano, e eu falei para vocês que os otomanos levaram 3 anos, ele fez em 52 dias. Só que não foi uma obra onde ele começa a levantar e não teve obstáculos nem problemas. Sempre aparece a desgraça de um Sambalate, de um Tobias, de um Gesem. Sempre aparece aqueles que têm a língua maior do que a gravata do seu pastor, para olhar e dizer assim: esquece, não vai dar conta, isso aí não vai ficar pronto nunca, nunca vai acontecer. E se você não parar de dar ouvido a derrotados, você vai ser derrotado com eles. Enquanto você ouvir essas pessoas que nada fazem pelo reino, e quando vem alguém fazer, se mete na história, você não pode ser contaminado por eles. Sambalate, Tobias, Gesem foram para cima desse moço chamado Neemias e ameaçaram, porque eles não eram de Israel, eram intrusos. Ao serem intrusos, ameaçaram dizendo: vamos matar os seus mestres de obras que estiver aí fazendo muro, porque matar um pedreiro é muito fácil. Matar um servente de pedreiro é mais fácil ainda. Só que aqueles homens não estavam fazendo uma construção normal. Eles estavam realizando um desejo divino, uma promessa divina, estavam cumprindo uma profecia. E como estão a serviço do rei, olha o que o rei faz com eles. Neemias chama os pedreiros, diz assim: eu quero saber aqui quem tem habilidade com as mãos. Um diz: olha, eu sou pedreiro, eu uso a sua esquerda, eu uso a mão direita. E enquanto você está usando uma mão, o que você faz com a outra? Nada, é só para dar o equilíbrio. Eu pego a pá de pedreiro e estou aqui. Eu pego os meus equipamentos e estou chapiscando o muro, eu estou colocando aqui. A outra mão, Neemias, fica sem muito sentido. Pois então você vai aprender a usar essa mão. Para quê? Eu vou colocar uma arma na sua mão. Porque eu não quero só pedreiros, eu quero pedreiros e obreiros. Pegou aí? Pedreiros e obreiros. Tem muita igreja que acha que o obreiro é só pedreiro. Eu venho da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus tem muito disso. Inclusive, quando fazia as reuniões de obreiros, o melhor obreiro aplaudido era aquele que mais construía templos. Aí a gente até brincava: aquele ali foi consagrado a pedreiro, não é obreiro. Mas Neemias não, ele pegou pedreiro e transformou em obreiro. Botou uma espada na mão deles. Aí Sambalate, Tobias e os Manés, quando vieram de longe para pegar os pedreiros, de longe enxergaram um com a mão aqui passando aquele negócio, chapiscando o muro, a pá, rebocando o muro, e na outra mão uma espada que brilhava. Os homens começaram a dizer: calma aí, ali já não é mais obreiro, tem pedreiro ali também, tem pedreiro e obreiro, virou uma coisa só, não são homens normais. O que é que eu estou dizendo com esta palavra? A reconstrução da sua vida, a reconstrução do seu casamento, a reconstrução do seu ministério, a reconstrução da sua empresa, a reconstrução do seu sonho, não será por vias normais, não será por vias naturais. Deus vai te levantar com uma unção dobrada. Deus vai te dar uma unção dobrada. É uma unção para reconstruir e proteger, porque a glória da segunda casa, repito, será maior do que a glória da primeira. O milagre aconteceu. 52 dias. Nem eles acreditaram no que estavam vendo. Os inimigos ficaram perplexos, porque ameaçaram, chantagearam e não virou nada. Aqueles homens estavam empenhados em trazer de volta a proteção sobre as suas famílias. Não pararam para ouvir derrotados, não pararam para ouvir ameaças, não pararam para ouvir pessoas que só sabem viver de expressar tristeza nos outros. Eu tenho certeza que eles não tinham tempo na hora do almoço para sentar perto de pessoas que usam seu tempo para destruir o outro.
Não tem nada pior do que você chegar no culto e sentar do lado de uma pessoa que está derrotada por natureza. Eu costumo dizer, eu sou pentecostal até o tutano dos ossos. A minha maior angústia era quando eu chegava em alguma igreja, em algum culto, empolgado. Sentava, porque eu sabia que a minha vitória ia chegar. Sentava do lado de um crente e eu me abria e dizia assim: a paz do Senhor. E a criatura respondia assim: Inhô. Que desgraça. Você pergunta a pessoa: sua mãe está bem? A pessoa diz: nem meu pai. Eu fico imaginando o que essa criatura tem. Ah, pastor, o senhor não sabe dos problemas que eu tenho. A minha cidade está destruída, eu não tenho muros. Ei, e ficar desse jeito ajuda? Alimentar demônios ajuda? Não, nunca ouviu isso? Então aprenda. Cara feia alimenta demônios. Assim como palavras depressivas alimentam demônios. E se não alimentam demônios, pelo menos joga você para baixo. É só você olhar do seu lado agora. Olha a cara da criatura que está do seu lado. Parece que foi batizada num pote de vinagre. Fica o culto inteiro com essa cara feia, parecendo que comeu jiló sem sal. Ah, pastor, eu estou com um problema. Pior do que você, tem gente lá no hospital agora. Pior do que você, tem gente no meio da rua que não tem onde cair vivo, continuar morto. Você ainda tem onde se apegar. Você ainda tem fé. Você ainda tem Deus. Seu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho pena quando alguém vem para a igreja e senta perto dessas geladeiras ambulantes. Ah, segura aí. Se você ficar mais 5 minutos perto dessa criatura, é perigoso você pegar um resfriado, de tão gelada que ela é. Em contrapartida, se você sentou perto de um Neemias. Se você sentou perto de um canela de fogo. E não conta para ninguém. Característica dos canelas de fogo: geralmente só tem 2 dentes na boca. É o zagueiro e o atacante. A maioria é analfa de pai e beta de mãe. Mas quando entra no mistério, bate o pé no chão, sai da frente, Satanás. Eu quero saber quem quer vitória nesta tarde aqui. Então levante a mão direita para cima. Diga para o seu irmão: essa aqui é a mão do pedreiro. Agarre o ombro do outro que está do seu lado, por gentileza. Agarrou? Pegue a outra mão e põe no peito da pessoa. Diga: essa aqui é a mão do obreiro. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Tira ela do lugar e diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a pessoa, sacode. Diga: foi para isso que Deus te trouxe. Para sacudir a sua história, para sacudir o seu casamento, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua vida, para sacudir a sua crença. Se você tem uma vocação, tire o pé do chão para adorar. Recebe, Brasil, recebe a unção da reconstrução. Se levantarem 11.000 demônios contra ti nesta tarde, 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro lado, e você não pode ser atingido. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. A minha Bíblia diz que o justo cai, mas Deus de todas elas o coloca de pé. Esta é a tarde da reconstrução. Recebe, recebe, recebe essa inspiração e dê um grito para acordar o Brasil inteiro. Senta aí, Neemias. Esta palavra não é para gente normal. Pergunte por que não. Porque os normais só conseguem acreditar naquilo que faz sentido. Normais só acreditam naquilo que é lógico, naquilo que pode ser reproduzido em um laboratório através da química, da física e da matemática. Normais são aqueles que só acreditam em profecias ou promessas que são simples. Isso aqui não é para gente simples. Isso aqui é para gente doida. É para gente maluca. Por quê, pastor? Porque todo maluco é atrevido. Esses malucos vão chegar em casa, vão se atracar a esta promessa
Vão ver o lugar onde tinha muro, não tem mais nem tijolo, mas vão enxergar uma muralha e vão começar a trabalhar. Anote o que eu estou dizendo. Vai haver um reboliço na sua família, na sua casa, na sua história, e ninguém tem nada a ver com isso. A reconstrução é um presente de Deus, porque a reconstrução vem após um tsunami, uma guerra, uma tempestade, um terremoto. Ah, pastor, mas está tudo destruído. Ei, você sobreviveu. Você vai ter história para contar. Vai acontecer com você o que tem acontecido comigo. Pergunte o quê? Dia desse, Agenor, eu estou lá em Brasília, passei por uma comissão, tem as salas das comissões, e tinha um grupo de parlamentares dentro da comissão, e quando eu me vi, ele disse: ô pastor, o senhor pode vir aqui? Fui e falei: pois não. Pastor, o senhor pode fazer uma reza braba para nós aqui? Todo mundo com medo da Lava Jato. Falei: vamos fazer uma reza braba, vamos lá. E alguém falou: como é que é a reza brava, pastor? Foi: pega na minha mão aqui. E eu entrei naquele lugar que você conhece. Passei pelo átrio, lugar santo. Quando eu cheguei no Santo dos Santos, bati o pé no chão e dei um grito. Quando terminei, eu olhei, tinha uns assim, e tinha outros assim. Quando eu estava, falei: tá bom, senhores, posso ir? Um desses falou: senhor pastor, o senhor tem o corpo fechado, né? Eu falei: é claro que eu tenho. Ô pastor, ensina nós a ter o corpo fechado. Eu falei: ensino. Como é que a gente faz? Encontra uma igreja. Ah, pastor, mas eu já vou numa. Eu falei: não, eu estou falando igreja de verdade. Naquelas que ninguém entra por causa do barulho. Naquelas que as pessoas é tudo louca, que você passa, parece que tem uns lá que recebe o espírito do Bruce Lee. E aí um falou: por quê, pastor? Foi: porque no meio desse povo, se eu conheço o meu Deus, Ele vai tomar um deles e vai falar com você o que você tem que fazer, porque Deus ainda tem os seus profetas. Quando eu falei: posso ir, senhores? Ele disse: senhor pastor, o senhor pode só dar mais um conselho para nós? Eu falei: qual? Como é que faz para a gente ter o corpo fechado assim, igual o senhor tem, igualzinho? E eu falei: e eu tenho o corpo fechado por quê? Ah, pastor, nada pega no senhor. Tudo que era para pegar no senhor, para te destruir, te deixa mais famoso. A gente fala: agora morreu. Esses dias atrás botaram um apelido em mim, me chamam de Highlander. Eu nem sabia o que era isso, fui ver: imortal. Já viu no avião esses dias? Tudo que é para fazer para me destruir, só me faz melhorar. Aí fala: pastor, como é que faz? Por que o senhor tem o corpo fechado desse jeito? Eu disse: eu tenho o corpo fechado desse jeito por causa de uma coisa só. Todo mundo esticou a cabeça: o que, pastor? Vai contar o segredo? Eu disse: vou. Eu disse: porque eu tenho uma promessa. Ai, para onde eu estou indo? Eu vou repetir. Eu disse a eles: isso acontece comigo porque eu tenho uma promessa. Só que não é promessa feita por homens, porque o homem fala sentado e não sustenta de pé. O homem promete quando está emocionado, depois desiste de tudo. Você já aconteceu isso com você no seu trabalho? Seu patrão diz: vou aumentar seu salário. Daqui a pouco, o patrão, e o salário? Não deu certo. A pessoa: a Genor faz desafio aqui. Não, eu vou entrar, semana que vem eu trago. Semana que vem não trouxe nada. A pessoa fala na emoção e não cumpre. Agora, a promessa que eu tenho não vem da horizontal, vem da vertical. E esse que prometeu deixou na palavra dele escrito assim: não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender das coisas que falo. Quando o filho dele passou por este mundo, ele sancionou essa lei dizendo: passa o céu,
passa a terra, mas as minhas palavras não podem passar jamais. Deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui tem uma promessa desse tamanho? Então murcha a barriga, estufa o peito e bate no peito até fazer barulho. Levanta esse queixo, bate no peito e diga para a pessoa do seu lado: a minha muralha vai ser reconstruída. A minha cidade, meu casamento, meu ministério, minha família, minha saúde vai ser reconstruída, porque eu tenho uma promessa de Deus. Só quem tem promessa não grita não, dá um berro de glória a Deus para todo mundo ouvir. Você está debaixo de uma promessa. Deus fez uma promessa: Israel, eu te levo cativo, mas não te abandono, eu te trago de volta. O cativeiro pode ser destruição para qualquer um, menos para quem serve a Deus. Até quando você vai deixar de entender Deus? Você acha mesmo que o diabo, esse infeliz, pode tocar na sua vida a qualquer hora, a qualquer momento? Tudo que acontece na vida do crente, eu disse tudo, não é um pedaço, tudo que acontece na vida do crente, quer seja coisas boas ou ruins, ou Deus mandou, ou Deus permitiu. Pastor, Deus é sádico? É claro que não. Então por que Ele deixou passar por esse funil? Porque Ele quer te melhorar. Quem já leu Jó deve ter filosofado: porque Deus deixou o diabo tocar em Jó? Simples. Deus olhou Jó, elogiou Jó e disse: ele é tão bom, tão abençoado, que o que ele tem é pouco. E eu não posso dar a ele, a não ser que eu quebre leis. E eu não vou quebrar leis. Eu só posso dar a ele em dobro se alguém roubar dele. Então eu deixo o diabo roubar, e depois faço o próprio diabo vir para devolver em dobro. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Esse que agora te atormenta, que pensa que é seu inimigo, ele é seu amigo. Só que ele não sabe disso ainda. Não entendeu? Vou falar de novo. O seu inimigo, ele é seu amigo, só que ele não sabe disso. Diga assim para mim: prova, pastor. Meu Deus, já preguei nesse púlpito aqui. Eu acho que eu sou o único pregador que defendo Penina. Alguém lembra de Penina na Bíblia? A opositora de Ana? Todo mundo espanca Penina. Eu sou o único que defendi Penina até hoje. Pergunte por quê? Se Penina não atormenta Ana, Ana não chora. Se Ana não chora, Ana não geme. Se Ana não geme, o sacerdote gordo e cego, lá da Bíblia, o povo é triste, o povo é maldoso aqui, Genô. O sacerdote ali não vai lá com a coxa de frango, com a barba cheia de gordura, ver Ana chorar no altar. E ele vai dizer assim para ela: ô, isso é hora de estar bêbada, é? Ana podia ter corrido, falou: não volto mais nessa igreja nunca mais. Dei meu dízimo à toa, porque ela tinha acabado de dizimar. Mas ela olha para o sacerdote e diz o que para ele? A tua serva não está bêbada, está chorando. Eli ficou com tanta vergonha que ele abriu os olhos e disse: está chorando por quê? Porque eu não tenho filhos. Ele limpa a boca, tira a gordura e diz: assim diz o Senhor, dentro de um tempo você vai entrar por esta porta trazendo o seu filho. Aí nasceu Samuel. Aí nasceu quem? Então a matemática é essa: sem Penina não tem choro de Ana. Sem choro de Ana não tem gemido. Sem gemido não tem problema provocado pelo sacerdote. Se o sacerdote não comete pecado, ele não se arrepende. Se ele não se arrepende, ele não profetiza. Se ele não profetiza, Samuel não nasce. Eu passei a vida inteira vendo todo mundo gritando: maldito Golias, desgraçado, infeliz.
Ai, Jesus, quando você chegar no céu, pergunta para Davi: Davi, o que você achava de Golias? Para todo mundo ele vai dizer assim: era um miserável. Mas num cantinho ele vai dizer assim: ai, se não fosse Golias. Não entendeu? Sem Golias, Davi não aparece como um gigante de Deus na terra. Você está entendendo onde eu quero chegar? Sambalate, Tobias, Gesem, sua sogra, sua cunhada, seu vizinho, seu patrão, seu amigo, com todo respeito, seu pastor, são meros instrumentos para te provocar. Vou falar de novo. Deus está te provocando. Vou falar de novo. Deus está te provocando para ver até onde você vai. Deus não quer ver você sentado, de braço cruzado, com esse peitinho murcho, parecendo que tomou uma pedrada, olhando, passando o culto inteiro, filosofando em lágrimas, dizendo to be or not to be, that's the question. Não! Deus quer te ver revoltado. Deus quer te ver segurar essa cadeira por baixo. É hoje que eu saio daqui e agarro o diabo pelo chifre, e esfrego o focinho dele no chão, e mostro para ele que eu não nasci para ser humilhado, eu nasci para ser exaltado e abençoado. Jerusalém será reconstruída 52 dias. Ai meu Deus, falei, me arrepiou tudo. Repito, 52 dias. Se alguém crê em profecia, anote aí: 52 dias e os seus inimigos vão se curvar. 52 dias e a sua família vai ficar de boca aberta. 52 dias e a promessa vai se cumprir. Quem crê nisso reage. Reage, reage, reage. Sente